Eu quero tributar a Deus toda a honra, glória, louvor, majestade, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Ai de mim se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria hoje aqui para testemunhar grande ato que o Senhor realizou, dando a sua vida por mim, pobre, nu e miserável que era, e Jesus foi lá e me resgatou. Quero também estender o meu agradecimento ao pastor presidente, pastor Ailton, que nos tem dado esta honra de nos escalar para esta congregação aqui em Candelária, juntamente também com o presbítero Tiago. Conheço há um bom tempo, conheço o presbítero Tiago desde a época que ele dirigia a campanha evangelizadora, há um bocado de dia, e para mim é uma alegria muito grande em rever o servo do Senhor, pregador do Evangelho, sua muito digna esposa. Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Cheguei um pouco já passando do horário, porque eu trabalho à noite e hoje, mais do que os outros dias, eu estava muito cansado. Aí fui dormir, esqueci do tempo, só fiz almoçar e voltar para a cama de novo. Mas, para os irmãos terem uma ideia, eu só vim me lembrar que estava escalado agora de tarde. Estava muito desconectado, tão cansado que eu estava. Mas, para a glória de Deus, deu tudo certo. E eu cheguei aqui para adorar com os irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não sou um pregador, né? Que nem o presbítero Tiago, que nem os demais obreiros daqui desta área. Também tem Mendes, né? Mendes é tocador de fogo mesmo. Eu sou quase que analfabeto perto desses homens. Sei ler um pouquinho, né? Ainda bem que salva isso aí, para a glória de Deus. Queridos irmãos, com a permissão do presbítero, eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias, por favor. Se puder, meu nobre, continuar com esse fundo musical aí no teclado, bem suave, eu agradeço em nome de Jesus para me ajudar a pregar. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27. Versículos de número 33 a seguir. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 33 a seguir. Quantos encontraram, diga amém. Leamos a palavra do Senhor. Presbítero, eu indistanciável da leitura. Nos diz a palavra de Deus: e chegando a um lugar chamado Golgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus.
a maior dádiva, o maior presente que Deus nos deu foi enviar Jesus humanizado aqui na terra. A Bíblia diz no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, que ninguém, literalmente, ninguém nunca viu Deus. Até porque o pecado sempre foi uma barreira entre o homem e Deus. Moisés teve o privilégio no Antigo Testamento de ver Deus pelas costas, Deus passando pela fenda da rocha, e ele viu ali a grandeza de Deus. Sua carne tremeu e quase que ele morria por conta da santidade de Deus, que é plena. Mas a Bíblia diz que este mesmo Deus vai enviar o seu Filho Jesus, e o Evangelho, segundo escreveu João, vai dizer que Jesus, o primogênito de Deus, vai habitar, vai aparecer para habitar aqui na terra. E veja que privilégio. Privilégio este que os patriarcas e profetas do Antigo Testamento não tiveram, de ver a este Deus esplêndido. Mas na nova aliança, Jesus vai vir humanizado e resplandecer a sua glória, a sua magnificência, e todos vão ver o poder que este Deus tem para fazer coisas extraordinárias. Desde a antiga aliança, que Deus tentou se aproximar do homem, mas o pecado, como barreira, como impedimento, fez com que Deus se afastasse. E aí, dentre as 5 dispensações, dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei, todos estes homens falharam e erraram. Dispensação significa administração, tempo de administrar. Teve os juízes, os patriarcas, profetas, reis, mas nenhum destes tais homens conseguiu reatar a aliança que tinha se quebrado lá no Éden, na dispensação da inocência. E a Bíblia diz que este próprio Deus, logo após sentenciar Adão e Eva pelo pecado que cometeram lá no jardim, vai entrar algo chamado misericórdia de Deus, um atributo exclusivo de Deus, um dos atributos exclusivos de Deus, que é a misericórdia. E quem pensa que Deus não profetiza está enganado. Pela primeira vez na Bíblia, Deus vai profetizar no Éden e dizer: da semente da mulher vai nascer um homem, que esse aí vai esmagar a cabeça da serpente. Mais tarde, Eva vai pensar que é Caim, seu primeiro filho, até porque vai sair das suas próprias entranhas, e ela estava no dia em que Deus profetizou isso aí. Mas Caim também era pecador, era falho. Abel era o mais que poderia se caracterizar com aquele que podia pisar na cabeça da serpente, até porque Abel também foi pastor de ovelha, apacentou ovelha.
mas estava distante. O que Deus reservava para a humanidade era algo muito maior, muito mais impactante. Quando chegamos no livro de Malaquias, que é conhecido como a última tentativa de Deus se aproximar da humanidade, naquela época, a religiosidade, olha para aí que palavra bonita, né? Você que sabe expressar mais é o presbítero aqui e os demais professores que aqui tem. Ela vai tomar conta do coração dos ministros do altar, os sacerdotes, e eles vão ser egoístas ou egocêntricos, a tal ponto de nem querer saber do restante da nação, do pecado da nação, porque anualmente eles tinham que prestar um sacrifício em prol do pecado da nação, e Deus vinha com a nuvem de Shekinah e cobria o pecado era coberto logo após o sacrifício. Se o sacerdote tivesse com a vida desmantelada, lá mesmo ele ficava. Ninguém ia escutar o barulho do sino. Quando escutava o barulho do sino, era sinal que Deus tinha coberto o pecado da nação e aceitado o sacrifício. Mas eles não estavam nem aí para a nação. E é aí, logo após o livro de Malaquias, que você vai ver na sua página, na página da sua Bíblia, uma folha em branco, uma parte em branco. Esta parte aí é o período do silêncio de Deus. Deus vai silenciar para com a humanidade por 400 anos. Deus não vai se comunicar mais com ninguém. Deus não vai enviar mais profeta, mais sacerdote, mais nenhum representante. E este período é conhecido como período interbíblico. E aí que vai surgir os livros apócrifos, os livros que não são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai estar em silêncio para com a humanidade. Mas só que Deus, ele é um homem de uma palavra só. Deus não pode mentir. Deus não pode ferir os seus princípios. O homem falha. O homem é tendencioso a errar. Mas Deus, quando fala, independente de qualquer estação ou período, Ele cumpre com a sua palavra. Ele disse ao profeta Isaías, para ele transmitir para a nação: seca-se a erva, cai as flores do campo, mas a palavra do nosso Deus subsistirá de eternidade a eternidade. Ele disse mais tarde a Jeremias: o que você está vendo? Jeremias diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus, para poder interpretar algo ali, esclarecer, porque tudo que Deus faz é coisa esplêndida e grande demais que a mente humana não consegue alcançar. Aí ele diz assim: Jeremias, você está vendo bem, porque a vara de amendoeira, ela é a primeira lá no deserto a brotar o seu próprio fruto na estação certa. Logo após o inverno, chega a primavera, a amendoeira ela brota, já é certo, é igual 1 mais 1 vai dar 2, não tem como dar 3 nem 4. Mesmo assim é a minha palavra. Eu
velo para cumprir. Velar aqui no original é mais ou menos assim: Deus, ele lança a palavra e fica olhando para ela com os olhos como chama de fogo e dizendo: no tempo certo, na hora certa, vai acontecer. Mas, irmão, estamos vivendo os últimos dias, a esquerda tomando conta de muitas coisas, mas se Deus falou, não tem esquerda, nem direita, nem meio, nem frente, nem trás. Se Ele falou, vai acontecer. Toca no teu vizinho e diz a ele: Deus é o mesmo Deus que faz milagre. Ele não mudou. Aleluia. Depois dos 400 anos, Deus vai quebrar o silêncio. Aí ele vai visitar um homem que era sacerdote, velho, já idoso. Sua esposa também. Era o último ano do sacerdócio de Zacarias. Aí Deus vai quebrar o silêncio. Vai lá em Isabel e diz a ela: você vai ser mãe. Por intermédio do anjo mensageiro, o Senhor fala para ela: você vai ser mãe. Isabel era estéril, já era idosa. Só tinha a alegria de ver as crianças brincando na frente da casa dela. Ela muito se alegra. Aí o Deus que fala com Isabel, que manda a mensagem para Isabel, ele não é Deus de confusão. Aí vai falar lá com Zacarias. Aí Zacarias, ele até riu e achou engraçado que o anjo falou para ele, porque o velhinho já estava cansado de guerra. Aí o Senhor, que é um Deus sério, disse: só porque você está aí duvidando, você vai ficar muito surdo, viu? Até o dia do nascimento da criança. O nome dela vai ser João Batista. Passou os 9 meses, João Batista apareceu no cenário. Quando João Batista, ainda quando criança, estava ali, recém-nascido, aí começou a confusão dentro de casa. Como é que vai ser o nome dele? Como é que vai ser o nome dele? Aí Deus abriu a audição de Zacarias e fez ele também abrir a voz e dizer: o nome da criança vai ser João Batista, o profeta de Deus. Diferente de todas as crianças, João Batista, ele era totalmente diferenciado. Criado à base de mel silvestre, gafanhotos, ao norte da Judéia. Profeta de Deus, cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que a criança crescia e se robustecia no Espírito Santo. João Batista vai ter pelo menos 2 tipos de ministério. O primeiro ministério de João Batista é aplanar o caminho para o Messias, preparar o caminho. Isaías já tinha dito 700 anos antes de João Batista vir à terra: voz do que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as veredas. Apontava para o ministério de João Batista. Segundo ministério de João Batista é batizar em água para arrependimento. Você já percebeu que todo crente cheio de unção, ele causa inveja? Crente que é fraco na fé, murmurador, frio, não faz nada para Jesus, ele não vai causar estresse em ninguém. É árvore infrutífera, não produz nada. Agora, crente que tem fidelidade a Deus, faz a obra para Deus e é fiel a Deus, ele causa muita inveja em muita gente por aí. Porque tem aquele grupo que nem faz e nem quer deixar ninguém fazer. Aí João Batista era daquele que batia de frente mesmo e fazia a obra de Deus, independente de qualquer coisa. Aí vai chamar a atenção dos religiosos. As autoridades religiosas daquela época, saduceu, fariseu e escriba: oh, raça covarde,
O covarde é aquele que não tem coragem de ir de frente, não é macho, e fica mandando mensageiro para inflamar. Vai lá, sondar, ver o que é que está acontecendo lá, depois tu me passa a mensagem. Aí mandaram os mensageiros ir até João Batista. Por quê? Porque o maior centro religioso da época, que era Jerusalém, estava esvaziando. O povo vai para onde tem pão, tem água. O povo estava saindo de Jerusalém, descendo para o deserto da Judéia. Aí começaram a questionar João Batista e dizer: tu, quem és? Aí sugeriram nomes. Tu és Jeremias, tu és Elias, tu és algum dos profetas. Aí vai se cumprir a profecia que João Batista foi mencionado lá atrás por Isaías. E ele vai dizer: voz, eu sou uma voz que clama no deserto. Se cumpriu a profecia. Mas S, não é M-A-I-S, não. Não é mais, é mas vem um aí após de mim, que ele é infinitamente mais poderoso do que eu. Ele não tão somente tem poder para batizar em água, mas também ele tem poder para batizar em água e com Espírito Santo e com fogo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu não sou digno nem de desatar as correias de suas alparcas. De repente Jesus vai aparecer no Rio Jordão. Se cumpriu 30 anos de idade. Jesus poderia chegar até antes, porque ele é Deus. Mas até Jesus esperou o tempo dele, o momento certo de aparecer. Se Jesus fosse alguns que eu conheço por aí, ia colocar a faixa no peito e dizer: eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus. Teve um camarada que há dias atrás eu fui visitar uma determinada congregação. Aí a irmã, até de forma inocente, não me apresentou. E eu vou morrer por conta disso. Aí ele disse: meu irmão, tu é diácono da igreja, barão, não sei o que, meu irmão. Que camarada mais besta. Eu sou crente, meu irmão. Quero morar no céu. Jesus, quando chamar, não vai chamar diácono nem presbítero, não. É pelo nome. Aí ele: meu irmão, deixa disso, homem. Jesus vai vir buscar a igreja. Quem é a igreja aqui? Quem é a igreja? Aleluia. Levanta a tua mão para dar um glória a Deus. Quando Jesus aparece, João Batista fica estupefato com aquela cena. Aponta com esse dedo aqui, indicador de profeta, e exclama é gritar, bravejar: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo assim: não vai mais precisar de sacrifício anual, de puxar o vestido do sacerdote para lembrar a ele, para prestar sacrifício em prol do pecado da nação. Este aí é o sacrifício verdadeiro, que não vai mais cobrir o pecado. Este aí vai apagar o pecado. E Jesus vai ser revelado ali. Revelar ali é tirar o véu daquilo que estava coberto. O ministério de Jesus vai ser impactante. Jesus vai dar vista a cego.
Jesus vai curar a mulher que tinha 12 anos de um fluxo de sangue. Jesus vai curar leproso. Jesus vai transformar água em vinho. Você já parou para pensar nos detalhes do milagre de Jesus? Cego de nascença. O cego vivia todo dia pedindo esmola à beira do caminho para sobreviver. Quando Jesus passa ali, vai ser mudada a história daquele homem para sempre. O verdadeiro cego de nascença, o que ele não tem em visão, ele tem em audição. Ele escutava o barulho das moedas, dos vestidos, daqueles que davam esmola a ele. Era muito apurada a sua audição. Mas naquele dia em que Jesus passou por ali, ele não vai escutar barulho de moeda, ele não vai escutar alguém dizendo, dá dinheiro a ele, não. Ele vai escutar alguém cuspindo no chão. Aí as pessoas vão parar e achar estranha aquela atitude daquele homem. Aí Jesus vai, se abaixa, faz uma espécie de lodo, pega, coloca nos olhos daquele homem, e o povo tudo espantado com o que estava acontecendo. Por que Jesus fez isso? O verdadeiro cego de nascença, ele não tem esse globo ocular aqui, ó, próximo ao cílio. Seus olhos são profundos, para dentro e escuros. Aí Jesus disse o que a ele? Vai e lava-te aonde? No tanque de Siloé. No inteirinho de onde aquele homem estava, até chegar no tanque de Siloé, foi acontecendo o milagre do globo ocular nos seus olhos. Foi nascendo o globo ocular. Quando ele chega no tanque de Siloé, ele joga água no rosto, lava os seus olhos. Pela primeira vez ele vai abrir os olhos e vai enxergar o sol resplandecendo na terra, o azul do céu. Aí ele vai exclamar e dizer, começando a enxergar, eu estou enxergando, eu estou. As pessoas que estavam ao seu lado sempre tem murmurador. Começou a tocar um no outro e dizer, este aí não é aquele homem que era cego, que vivia pedir esmola todos os dias à beira do caminho? Aquele homem não suporta, toma a tribuna, o microfone e começa a pregar e dizer, verdadeiramente eu era cego, pedi esmola a minha vida toda à beira do caminho, mas hoje a minha vida foi transformada, mudada, porque passou um homem lá que eu não escutei barulho de moedas saindo do vestido dele, mas ele simplesmente cuspiu no chão, fez lodo, colocou nos meus olhos e disse, vai e lava-te no tanque de Siloé. Depois de tantos milagres, maravilhas, Jesus vai ser vendido, vai ser réu, crucificado, 40 chicotadas menos uma, rasgava a sua carne, a deslacerando. Chicote romano era feito de pele de animal, com osso de chifre de carneiro em suas pontas e chumbo. Dão uma cruz que era minha e sua, que era para ser carregada para ele. Pega uma coroa de espinho, pega um pedaço de cana e bate na cabeça de Jesus com aproximadamente 73 cravos de espinho, diâmetro de 6. Jesus vai andar pelas ruas estreitas de Jerusalém até chegar no Gólgota, com a ajuda de um sirineu que forçaram ele ajudar a carregar a cruz de Jesus. Quando Jesus chega no Monte Caveira, deitam Jesus sobre a cruz. E você já parou para pensar que vão cravar pregos
em suas mãos. E eu fiquei imaginando, a gente quando leva uma pancada no nosso braço, no cotovelo, dá aquele choque. A gente fica incomodado, né? Dá uma dor. Agora imagina um prego de aproximadamente 30 centímetros atravessando os teus ossos, os nervos da tua mão. Jesus recebeu muitos choques e pancadas de martelo nas suas mãos, e depois acharam pouco, cruzaram seus pés e cravaram-lhe outro prego. Suspendem a cruz entre a terra e o céu, e está lá Jesus. E de maneira nenhuma Jesus vai querer largar a cruz e parar de vivenciar aquela cena. Ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro e em nenhum momento abriu a sua boca. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente reclama por pouco? Qualquer coisinha a gente quer parar, desistir, porque irmão fulano não gosta de irmão cicrano. Teve um dia que um camarada queria se desviar do evangelho, eu chamei ele, a gente conversou. Diga por quê? Porque eu não estava recebendo oportunidade de pregar. Meu Deus do céu, como tem gente que desiste por pouca coisa. Quem te comprou com sangue foi Jesus. Não foi irmão fulano, nem irmão cicrano, não. E aqui a gente não tem inimigo, nem rivalidade, não. É todo mundo membro do mesmo corpo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tem momento que é difícil de carregar a cruz, é verdade. Tem momento que dá vontade de largar a cruz, desistir de tudo, não querer ver ninguém. Mas você tem que se lembrar que Jesus sofreu pior do que eu e você. E não reclamou, não murmurou em nenhum momento. E as últimas palavras dele é tremenda. Pai, se possível for, aparta de mim este cálice, se quer que eu beba. Mas em todo momento seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é melhor para a vida de todos nós. Aleluia. Está chegando os últimos momentos de Jesus ali no Calvário. E Ele vai continuar falando coisas magníficas. Está tudo consumado. Sabe o que significa está tudo consumado? É: a obra foi feita por completo, em plenitude, aleluia, sem falha, sem mancha, sem mácula. Jesus estava dizendo: a partir de hoje, toda a nação brasileira terá acesso à salvação. Ele entrega o seu espírito ao Pai, e o véu se rasga de alto a baixo. Está lá Jesus.
O sangue do inocente caindo na terra, a terra não suporta e começa um tremor, um terremoto. O sol escurece. Os pássaros naquele dia não quiseram cantar. Passa um dia, 2 dias, 3 dias. Os discípulos de Jesus estavam tão cabisbaixos, tão tristes, tão angustiados, que eles andaram de cabeça baixa, sem olhar se ia tropeçar ou não. As Marias chorando de tanta angústia, não quiseram mais ir adiante. Mas só que Jesus não é mortal. Jesus é o dono da vida. Até a morte tem que se ajoelhar diante dele e dizer glória a Jesus. Quando chega no 3º dia, as Marias vão lá no sepulcro. E eu acho linda a cena. Quando elas chegam, pedra removida, sepulcro vazio, os lençóis dobrados. É sinal de que, eu não sou teólogo não, né, meu presbítero, mas de que alguém ia voltar. Aí ela escuta a voz do próprio Jesus dizendo: o que viesses buscar aqui? Ah, cabeça baixa, né? A gente veio ver o nosso mestre. Se colocasses em outro lugar, por favor, diz aonde colocastes que a gente vai lá buscar. Por favor, a gente quer ver o corpo dele. Aí Jesus não suporta a lágrima de crente, crente verdadeiro, né? Não é crente artista. Tem tanto crente artista por aí, midiático, gosta de uma mídia, misericórdia. Aí Jesus viu que a lágrima ali era de dentro para fora. Maria. Quem fala assim comigo é só o meu mestre, Rabone. Rabone, mestre, meu mestre. Aí ele diz: eu estou aqui, Maria, já ressuscitei. Oh glória. Vai e diz aos meus irmãos que eu ressuscitei. Para de chorar, Maria, porque enquanto você não parar de chorar, eu não posso sair daqui. Quando Jesus diz, não me detenhas, ele está querendo dizer, enquanto você não parar de chorar, eu não vou sair daqui de perto de você. Você crê que Jesus ressuscitou? Levanta a tua mão para o céu. Isso, estenda a tua mão para o céu, isso, aberta, isso. Sabe por que os demônios da destruição não acabou lá com a tua família? Não é porque você vem 7 dias para a igreja, é parte do coral da comissão, do proate, do conjunto. Não, não é porque você é super crente, não é porque você é dizimista, não. Sabe por que os demônios não acabam com a tua família, com os teus entes queridos? É porque lá na porta da tua casa tem a marca nos umbrais do sangue de Jesus. Toda vez que os demônios da destruição tentam entrar lá, recebe fogo na cabeça. Oh glória! Aí eles chegam até o demônio superior e diz: a gente não conseguiu entrar lá em Barra de Jangada, na rua
tal, da casa de fulano de tal. Aí o demônio superior pergunta por quê? Aí eles respondem: porque toda vez que a gente tenta acabar e destruir com eles que estão lá, a gente recebe fogo, porque quem está lá manda no céu, manda na terra, manda debaixo da terra. O sangue de Jesus tem poder. Oh, glória! O sangue de Jesus tem poder. Você crê? Não vai ter ter destruição e alvoroço no meio dos teus, porque o sangue de Jesus está lá nos umbrais. Jesus é rei. Jesus é Deus. Pode ir em qualquer cemitério. Vai estar seus entes queridos lá. Mãe, pai, irmão, primo. Aí vai estar lá o nome que? Aqui restam os restos mortais de fulano de tal, nascido no dia tal, morreu no dia tal, tal. Mas Jesus é o único túmulo que está escrito lá, ó, esculpido. Ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Você crê que Jesus ressuscitou? Oh, glória a Deus, aleluia. E ele vai ser assunto ao céu. Vão preparar a festa lá no céu para receber ele. Salmo 24, versículo número 7 a seguir. Os anjos vão todos preparar trombeta para poder tocar. Aí começam: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, porque está entrando o Rei da Glória. Para olhar para Jesus, tem que levantar a cabeça para cima, porque ele é muito grande. Aí alguém no sentimento: quem é este, o Rei da Glória? Ele é a resposta: aquele que é forte na batalha, na peleja. Ele é um Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Lá no céu ele vai receber 3 prêmios. Primeiro prêmio, cinturão de campeão. Nunca perdeu, nem empatou com ninguém. Segundo prêmio, está escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Terceiro prêmio, ele vai receber um nome que está acima de todo nome. Jesus é maior do que o presidente da república. Jesus é maior do que governador. Jesus é maior do que o prefeito. Jesus é maior do que o tirano da Coreia do Norte. Jesus é maior do que Donald Trump. Jesus é maior do que o presidente da Rússia. Jesus é maior do que a China. Jesus é maior do que o Japão. Jesus é maior. Aleluia! Não existe ninguém maior do que Jesus. E ele está lá.
sentado em um alto e sublime trono. Você pode adorar Ele nesta noite? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Levanta a mão para o céu. Isso. Maior do que a enfermidade, maior do que a ansiedade, vai recebendo. Maior do que o espírito de depressão, maior do que a insônia, maior do que o teu filho que está te dando dor de cabeça, maior do que o teu marido, maior do que o teu vizinho, maior do que a secretaria dos infernos. Jesus é maior, e nessa noite aqui em Candelária, Ele está presente dizendo: estou na frente da peleja e da batalha, não precisa se agoniar e nem sair do lugar, eu sou o Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra arco, corta lança, queima carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você acredita nisso? Existe uma proteção na vida de tantos crentes que aqui está. Oh, glória a Deus. O inimigo fica batendo cabeça, tentando te procurar, mas você está no esconderijo do Altíssimo, sendo protegido e protegida por Ele. Levanta a tua mão para adorar isso. Levanta a tua mão, isso. Enquanto você adora, adora Ele por um minuto. Enquanto você adora, o Senhor está quebrando laços, quebrando laços de morte, laços do inimigo. O Senhor nesta noite está desfazendo da obra do maligno. E Ele vai te levantar, te levantar, te levantar com autoridade e poder do Espírito Santo. Só quem crê levanta a mão para adorar.